A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Ai, que delícia, né? Já tá acabando, só falta tão pouco tempo. 2h30 só. Vai fazer 10 horas que a gente está aqui. Fazer igual o Nicolas. Coisa linda, passou rapidinho. Amados. Obrigado, Deus. Eu tô toda suja, né? Eu fui ali tentar me limpar um pouquinho, mas não deu muito certo não. Então, foca na palavra de Deus, esquece a minha calça. Tá toda só misericórdia. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra. Enquanto isso, o pastor, semana passada, né, no domingo passado, ele nos convocou para essas 12 horas de adoração. 12 horas de clamor, 12 horas de louvor, 12 horas de entrega. E aí, quando ele me convidou para estar trazendo uma palavra aqui durante essas 12 horas, eu só me via falando com o Senhor, entendendo o porquê dessas 12 horas. O porquê parar 12 horas do nosso dia para estar aqui. Por que deixar as coisas em casa, né? Alguns de vocês aqui têm esposa em casa que ficou lá. Por quê? Para ficar 12 horas aqui adorando? 12 horas aqui somente clamando? E eu acredito que muitos nem sequer entenderam o propósito. Mas aí o Senhor ele foi ministrando no meu coração. E Ele ministrava no meu coração exatamente as pessoas que entenderiam o propósito. O propósito de sair do celular. O propósito de não fazer o que a gente faz todo domingo, separar um momento ali de manhã, um momento ali à noite. Não, separar todo o seu dia. Sem cochilar depois do almoço. Sem cochilar. Ninguém cochilou aqui não, né? Misericórdia. Mas simplesmente ansiar pela adoração. Ontem eu estava aqui adorando, já pensando como é que ia ser, chamei a Duda, falei, Duda, vamos botar um tapete aqui só pra gente não queimar o pé, porque vão ser 12 horas e o Ministério de Dança vai participar das 12 horas de adoração. Tem esse negócio de descansar, não. E aí a gente arrumou aqui, igual a misericórdia de Deus, aí veio o pastor, resolveu, né, cuidou de tudo, uma visão de excelência. Aí eu olhei para isso aqui, ontem à noite, eu falei, Senhor, 12 horas é pouco. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero descer às 3 horas da manhã. E eu comecei a gerar isso no meu coração, eu falei, às 3 horas da manhã já estava bom para começar a clamar, 3 horas da manhã estava bom para começar a render graças a Ele por tudo que Ele é. Não é só pelo que Ele vai fazer, por tudo que Ele já fez, por tudo que já aconteceu, por tudo que já foi realizado. Por eu estar aqui, por você estar aqui, pela saúde, pelo cuidado, pelo amor. Mas aí, o Nicolas chegou em casa incrivelmente. E eu acho que eu não espiritualizo tudo. Eu não envolvo o mundo espiritual em tudo. Eu não tenho essa... Eu acho que muitas das coisas acontecem porque a gente permite, porque a gente abre brecha. Mas aí, incrivelmente, ontem o Nicolas, quando eu cheguei em casa, que a gente foi medir, ele estava muito quente, eu fui medir a febre dele, estava 38,9. Eu falei, esse menino estava correndo lá no pastel, brincando, o que aconteceu? A gente, antes da gente sair daqui, ele estava com o durex aí para lá e para cá, empurrando o durex. Eu falei, meu Deus, não parecia que ele estava... E eu passei a noite, eu troquei, em vez de estar aqui, eu falei, não, 8 horas eu desço. E eu passei a noite louvando e agradecendo o nome do Senhor, pela vida do meu filho, preparando o ambiente, porque eu não aceitava às 8 horas da manhã não estar aqui. Então ele precisava melhorar, porque ele precisava me acompanhar. E quando a gente saía de lá, a minha sogra até falou assim, meu Deus, porque ele não queria vir, né? Eu fui mexendo ele, fui dando mamar pra ele.
Fui despertando ele e ele falou que não queria vir. Não. Vamos, filho. Não, ele não queria nem trocar de roupa, ele não queria. E aí minha sogra falou assim, você quer que eu fique com ele? Eu falei, não. Eu entreguei a noite inteira. Eu acompanhei ele aqui de noite e ele... Tenho certeza que lá vai ser o melhor lugar para ele. E aí a gente veio, e aí o Marlon já até relatou aqui, né? Que Deus moveu, enfim. E eu quero dizer para você que há propósito para quem quer se envolver. Amém. Há propósito para quem quer entregar. E aí eu falava isso com o Senhor. O Senhor ele ministrava isso no meu coração, né? Nem todo mundo vai entender para que 12 horas de adoração. Mas porque nem todo mundo está conectado. Entende? Existem pessoas que, por mais que se expõem, se colocam, ainda acham desnecessário. Por mais que estão aqui assim, cumprindo, né, um chamado, uma convocação, ainda acham desnecessário. Mas sabe o que Deus ministrava no meu coração a semana inteira? E o que ele ministrou demais ontem pela madrugada? Você está com pau. Ele ministrou demais ontem de madrugada. Que se você acha desnecessário 12 horas de adoração, aqui não é o seu lugar. A eternidade muito menos. Porque ela lá vai ser uma vida inteira. Vai ser uma eternidade de adoração. Se você não se apaixonar por isso aqui, se isso aqui não te envolver, se isso aqui não te despertar, se isso aqui não te gerar, você vai fazer o que no céu? Se você fica de cara feia aqui, deixa eu contar um negócio pra você. Eu nem é isso que tá ali na pregação não, mas deixa eu falar um negócio pra você. Eu vi uns vídeos essa semana e aí passou um versículo lá que me despertou, eu fiquei olhando assim, que fala, eu nem lembro agora o versículo de cabeça, mas que fala sobre a porta estreita. E que incrível, porque se as pessoas, elas têm dificuldade de se colocar num ambiente para gerar, se as pessoas elas têm dificuldade de se colocar em um ambiente assim, que você se separa para se prostrar, para se entregar, se ela sente limitação nisso, se isso a cansa, se isso traz a ela desconforto, você acha que ela vai conseguir vencer tudo que tem aí pela frente para entrar na porta estreita? Porque nesse mesmo versículo fala que como tem a porta estreita, também tem a larga. E a larga é facinha. É para aqueles que não estão à disposição de se prostrar como convoca para um joelho. Às vezes eu estou cheio de energia, cheio de saúde. Mas aí o pastor fala, amados, você que pode ser ajoelho, mas se tu não puder também tudo bem. Eu não posso. Vou ficar aqui sentada. A gente precisa entender que para ele não há limite. Eu não posso, e eu falo para as meninas, eu não posso reservar energia para depois. Eu entrego tudo agora e deixo que depois ele resolve. Eu falei para o meu esposo, bota as coisas da mala no carro que a gente vai embora. Aí a gente vai embora, eu falei, a gente vai embora, porque a gente vai entregar tudo lá. E depois Deus vai resolver. A gente vai embora. Sem problema, a gente vai embora. Porque para ele, nada nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. Por mais que eu faça, parece que eu sempre preciso fazer mais. Depois que o pastor pregou aquela palavra de que você pode fazer mais, acabou comigo. Eu não consigo parar. Eu falo para as meninas, tá bom assim, mas a gente pode fazer mais. Misericórdia, e agora? Qual vai ser o mais que a gente vai fazer? Eu falei para a Karine ontem, porque a Karine é só a misericórdia ali o sono, né? Acordar 7 horas da manhã para ela é brigar, Se eu lido no ministério, eu boto lá no grupo de dança, pessoal, vamos chegar na igreja cedo. Cedo que horas? 10 horas? 10 horas tá bom.
E às vezes 10 horas ela ainda chega aqui assim, ó. Não é? Aí eu falei pra ela ontem, eu falei, cara, você acorda às 7. Vai pra frente do espelho, começa a profetizar o sorriso. Profetiza o sorriso, profetiza o sorriso. Menina, eu cheguei aqui e ela deu um sorriso tão lindo pra mim que eu falei, caraca, funcionou. Eu cheguei aqui, gente, eu fui a última do ministério a chegar, por incrível que pareça. E quando eu cheguei aqui, eu entrei, elas já estavam aqui na frente, rindo, já preparando o que elas iam fazer, como que ia ser. Não deu nada certo, né? Porque é o Espírito Santo que faz. Mas elas prepararam aqui, eu cheguei ali da porta, eu entrei olhando e falei, glória a Deus. Porque eu anseio por um ministério assim, por uma igreja assim, que não se limita. Foi uma direção do céu, vem do altar, bora, porque ele vai nos sustentar. 2h pouco da tarde, as bichinhas estavam já roxas aqui. No grupo da dança, estavam falando que estavam desmaiando. E eu só louvando a Deus e agradecendo a Deus pela vida delas. Porque nem sempre foi assim, amados. Nem sempre foi assim. Já tivemos pessoas aqui, e até que uma delas mesmo, algumas delas, eu, enfim, todos nós, porque nós somos falhos, mas que a gente não entendia o propósito. E tinha dificuldade em romper, dificuldade em entregar. Subia no altar se arrastando. Ei, Deus não precisa disso. Quando eu falei para você, irmão Carlos, vem e aproveita o máximo, eu sabia que você estava arrasado ontem. Mas eu vou falar para você que é uma frustração. Você vê um mover lindo acontecendo, pessoas recebendo de Deus e o seu cansaço te parar. Dói mais do que a dor muscular se pular. Entendeu? Então a proposta é essa, entrega tudo, entrega sempre. Deixa eu voltar aqui, né? A palavra. E aí Deus, ele ministrava isso no meu coração. Só vai entender as 12 horas de adoração os que são verdadeiros adoradores. Aleluia. Se você entendeu, se você chegou aqui, se você entregou tudo que você tinha. Tinha hora que eu subi ali na escada que a minha perna nem estava já mexendo. Eu falei pra Bia, minha perna já está tremendo. Mas eu falei, eu vou lá. Porque eu prometi que não ia ter louvor sem dança. Que do início ao fim o ministério ia participar. Então, com a força do Senhor Jesus, a gente rompeu. E vai romper ainda, que ainda falta 2h30. E, gente, eu comecei a perguntar para o Senhor, o que as pessoas precisam para entender? Qual é o processo para se tornar um verdadeiro adorador? Qual é o caminho? Se eu pudesse hoje chamar uma jovem, uma das meninas e começar a orientar ela ao caminho, qual o próximo passo agora? E o outro passo, porque ser adorador você não fica da noite para o dia, não. Não vira adorador da noite para o dia. Se você não viver o processo da transformação, você não vira. Vai ser poucos dias para tudo cessar. E eu perguntava isso para o Senhor, eu falava, Senhor, e se eu tivesse hoje que orientar uma das minhas meninas a ter uma caminhada e a chegar a um nível de que nada paralise elas, de que não haja barreira, aqui ó, não há barreira entre elas e o céu, que tudo que elas se proporem a fazer, que venha gerar algo tão lindo e espiritual, a ponto delas não conseguirem viver sem. E aí o Senhor me levou lá no início da minha caminhada. E ele me fez passear. Gente, eu nem estou encontrando aqui o versículo que eu separei, mas eu já tenho na minha cabeça que vai fluir. E ele fez eu passear. E aí eu lembrei o dia a primeira visita que eu fiz na igreja de Ibitinga, lá na rua Ibitinga. Era só um quadradinho, era uma igreja estreitinha ainda.
E Ele me levou ao dia que eu decidi aceitar Ele como o único Salvador da minha vida. E Ele falou isso, e aí eu senti isso, Ele falou isso no meu coração. Esse é o primeiro passo para um adorador. E hoje eu queria compartilhar com você cada coisa que Deus foi me orientando a chegar a um nível de adorador de excelência. Um adorador que não cessa, que não cansa, que não para, que não se limita. Um adorador que quando vê a oportunidade é o primeiro a se prontificar. Um adorador que quando tem espaço no altar, é meu espaço, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tem trabalho, eu estou trabalhando. Tem mover, eu estou no meio. Porque eu não quero perder nada. Porque isso aqui é só um processo para tudo que eu vou viver na eternidade. Se aqui eu não decidi, por que Ele me levaria para lá? Se aqui a minha essência não foi isso, para que Ele vai me levar para lá? Não pode ser qualquer coisa que pode te cansar. Não pode ser a fome, a falta de um banho, a falta do cochilo, do deitado, descansar. Não pode. E aí quando eu lembrei, do dia que eu me converti, eu lembrei de uns salmos que me falaram, eu não lembro se foi o pastor, mas eu gravei, eu anotei esse salmo, esse Romanos, esse versículo, que fica lá em Romanos 10, 9. Eu anotei ele porque acho que foi um discipulado que eu participei. E aí quando eu estava buscando lá nas minhas coisas, o dia que eu me entreguei para ele, eu guardo algumas coisas, algumas lembranças, eu encontrei Romanos 10, 9, que vai dizer assim, ó: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é entender que Ele é o único Salvador da nossa vida. Eu entendi isso. Pronto. Agora eu já criei uma conexão. Eu já liguei o meu entendimento ao céu. Só que mesmo depois de confessar a Ele como o único Salvador da nossa vida, a gente começa a viver um processo. Porque o mundo espiritual não é nada fácil. E a gente começa a viver o processo. E como é que funciona esse processo? É o processo da hora que eu começo a me libertar de mim, para que Ele venha crescer na minha vida. Que processo difícil. Você acredita que hoje, dentro das igrejas, ainda tem pessoas cheias do eu? Isso é terrível, gente. Pessoas cheias do eu, cheias de necessidade. Ah, eu preciso disso. Ah, eu preciso daquilo. Ah, eu não estou aguentando por isso. Ah, eu estou precisando por isso. Precisa de transformação. Precisa de mudança. Precisa despertar algo. A imaturidade espiritual, ela não tem nada a ver com idade. A imaturidade espiritual, ela vai muito além. Às vezes as pessoas podem passar a vida inteira dentro das igrejas e não entender, e não se tornar maduro espiritualmente. Então tá aí, mais um passo para ser um adorador de excelência. Eu entender que eu preciso me transformar. Eu entender que agora eu vivo para isso aqui. Eu vivo para servir. Eu vivo para adorar. Eu vivo para entregar algo. Eu vivo para entender o porquê que Ele me chamou. Eu vivo para entender o que Ele quer que eu faça. E eu digo para vocês que Deus, Ele foi tão maravilhoso comigo, que desde que eu me converti, comigo a palavra desviada não funcionou. Acho que nem entrou no meu vocabulário. Engraçado que eu brincava com o pastor, com o Marlon também, quando algum jovem estava com dificuldade, né, e
Não conseguia ficar na presença, não sabia se ficava no mundo, se ficava na presença, e aí queria gabinete, queria isso. Eu falava, Jesus, como tratar algo que você nunca sentiu? Amados, desde que eu entrei, que aceitei, me converti, vivi o processo da transformação, eu nunca mais pensei em parar. Isso nunca mais passou pela minha cabeça. 2. Porque a palavra diz, quem já pisou lá, não sabe viver em outro lugar. E eu falava com você, como tratar o que eu nunca vivi? Mas graças a Deus, Ele sempre me orientou, me capacitou, mas nunca foi fácil. Você ouvir de pessoas e você ficar olhando para pessoas e falar assim, é algo que você não entende. É algo que eu, graças a Deus, nunca precisei viver. A paixão, a conexão com o Senhor, ela é tão linda quando ela é feita da maneira correta. Sabe? Você entender exatamente todos os passos que você tem para dar. Graças a Deus eu tive um namorado na época, né? Que nunca deixou de me apresentar a palavra, que nunca negociou a palavra. Eu acho que quando eu me pergunto para o Senhor e falo, Senhor, que tanto de admiração eu encontrei para não parar. O Marlon, ele sempre foi uma admiração. O Marlon, ele vivia tanto do chamado dele, que ele não negociava comigo. Na época, eu entendia pouco ainda, né? O que eu estou falando com vocês. Eu aceitei Ele como único e salvador da minha vida, mas eu precisei de um tempo para transformar. E o problema da igreja hoje é que existem pessoas aqui dentro que não se permitem o tempo da transformação. E o tempo da transformação, o Marlon foi uma peça fundamental na minha vida. Enquanto isso, eu entendia que ele até podia estar na igreja, que a igreja até precisava dele. Eu também via muito o meu lado. Ah, mas eu também preciso. Ah, mas eu também quero. Ah, mas eu também. Pois ele sempre foi claro comigo. Chegava no domingo, ele chegava na minha casa de tarde, para me ver um pouquinho. E quando dava o horário do ensaio, podia chorar. E eu chorava. Eu já chorei, ele já me deixou, gente, chorando no portão. Acredita? Porque eu achava um absurdo. Porque as minhas amigas todas namoravam. As minhas amigas todas namoravam. E no domingo eram 2 dias de passear, de lanchar. Mas eu não. E a minha mãe me deixava ir para a igreja todo domingo, né? Aí ele tinha que ir, eu tinha que ficar. E ele me deixou várias vezes chorando no portão. Mas isso foi tão inspirador. Fez tanto sentido para mim quando eu entendi. É por isso que muitas pessoas talvez passem ali, entrem aqui, olhem isso aqui e não entendem. Porque ainda não viveram o período de transformação. E isso eu ministrava isso no meu coração. Carol, precisa ser transformada para entender 12 horas de adoração. Precisa ser transformado para entender 24 horas de jejum. Precisa ser transformado para entender aqueles preletores que a gente encontra aí nesses retiros e que eles viram para a gente e falam, mas eu passei 21 dias no meu quarto bebendo água. Precisa de propósito. Precisa de transformação para chegar nesse nível. No nível da loucura que o mundo enxerga. E aí o Senhor falava comigo isso. Muitos não vão entender. Mas aqueles transformados que aceitaram a transformação, esses não vão somente entender, eles vão entrar por aquele lugar com um sorriso no rosto, preparados para render tudo que eles têm a mim. Glória a Deus. E, gente, e para ser um próximo passo, né?
Eu me converti, eu me transformei, eu me encontrei na casa do Pai, até que eu entendi o meu chamado. E eu digo para vocês hoje, que para você ter uma longa caminhada, cheia de experiências, prestem atenção, não é viver muito tempo dentro da igreja, é ter uma longa caminhada, cheia de experiência com o Pai. Você precisa entender o chamado dele para a sua vida. Porque só quando você entender o chamado dele, o que ele quer de você, ele vai te usar. E aí quando ele te usar, acabou. Você não vai querer viver em outro lugar. Porque muitas das vezes, a gente que é usado por ele, que é usado para tocar, para ser instrumento dele, pessoas olham para a gente e ficam maravilhadas. Gente, aquele pastor botou a mão lá na pessoa e a pessoa caiu. Gente, aquele pastor orou e pá! A gente foi num congresso que o pastor assoprava. E as pessoas caíam, sem tocar, sem encostar, e ia... Um monte de gente caiu e fala, cara. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Mais presenteado é quem está sendo usado do que quem está recebendo. Gente, a presença, ela te envolve. É grande demais. É poderoso demais. E aí você começa a colecionar momentos, experiências. E isso te firma. Isso não te deixa sair. Isso não te deixa correr daqui. Porque quanto mais experiências com o Pai, mais você quer, mais você precisa, mais você necessita. Nunca vai estar bom para você. Nunca vai ser suficiente para você. Você vai ser usada. E você vai falar que eis-me aqui, me usa de novo. Eis-me aqui, me usa de novo. Porque muito mais abençoada eu sou quando eu sou instrumento de bênção. Mas para isso precisa entender seu chamado. E eu vou dizer que existe um chamado que ele é compartilhado com todos nós. Você precisa entender para que a igreja existe. Você precisa entender por que nós estamos aqui. Só tem um motivo. Vocês sabem o motivo? Por que da igreja? Fala pra mim, Carlos, por que da igreja? Tem mais aí, por que da igreja? Resgatar almas para Jesus. Gente, eu posso clamar, adorá-lo dentro da minha casa. Eu posso entregar, jejuar, orar, ler a palavra, estudar, clamar, receber do Espírito e ser batizada dentro do meu quarto. Mas dentro do meu quarto, dentre aquelas paredes, eu não posso ser instrumento. Dentro daquelas paredes, eu estou limitada. No máximo ali ao meu cônjuge, ao meu filho, eu estou limitada. A igreja existe para isso. Para que aqui dentro a gente colecione instrumentos para alcançar lá fora. Esse é um chamado compartilhado com a igreja. Aonde eu for, eu levo a palavra, eu prego de Jesus. Seja cantando, seja dançando, seja conversando, seja batendo um papo, seja pregando, seja evangelizando. Aonde eu for, eu tenho um chamado. É levar a palavra. É que todos aqueles conheçam a verdadeira palavra de Deus. O verdadeiro motivo da existência. De um Jesus morto na cruz. O mundo precisa saber. Carol, mas nos dias de hoje nem todo mundo sabe. Mas muito pior, muitos não entendem. Esse é o seu papel, instrumento. O primeiro chamado compartilhado com a igreja é esse. Somos instrumentos. Individual, gente, sem ser o chamado para a igreja. É individual, um chamado individual na sua vida. Glória a Deus.
Mas se você ainda não identificou, não sai daqui hoje sem identificar o chamado de Deus para a tua vida, não. Eu achei meu chamado. Agora eu vou falar para vocês como que eu encontrei meu chamado. Um dia eu cheguei na igreja e o pastor me chamou para orar no altar. Quase tive um treino. Era para orar pelas ofertas. Acho que eu deveria ter um mês de convertida. Eu não sabia nem qual era a palavra que começava e como que tinha que terminar. Mas eu tive uma experiência. Eu subi no altar para falar. Aí um dia, o pastor me chamou para ser líder de jovens. Aí eu falei, mas eu acabei de chegar na igreja, o povo sabe Bíblia pra caramba, eu não sei nada, né? Mas aí o Marco foi comigo, eu fui, né? Aceitei. Falei, vamos embora. Você fala e eu só fico olhando e falando o que você tem que falar. Essa era a ideia. Você fala, mas eu fico aqui só olhando e te auxiliando. Mas eu não tive a experiência de ser líder. Aí um dia, devido à minha necessidade e me achegar aos jovens, o que eu fiz? Entrei para o ministério de dança, que todos os jovens da igreja faziam parte. Eu não dançava nada. Nem fora, nem dentro da igreja, eu não dançava. Até hoje, né, gente? Misericórdia, tá? É igual aquele irmão que é analfabeto, mas quando tem poder de Deus, ele lê a Bíblia, sai lendo a Bíblia. É tudo misericórdia. Mas eu entrei no ministério de dança. Aí eu tive a experiência de dançar. Aí depois, parte do ministério jovem também era do louvor. Aí eu falei assim, eu vou entrar pro louvor, porque ninguém gostava muito de mim, não. Essa é a verdade. Tem poucos jovens naquela época aqui, mas ninguém gostava muito de mim. Aí o que eu fazia? Eu vou obrigar eles a gostarem de mim? Não. Eu vou me infiltrar no meio deles, vou ser maneira, bacana, para que eles comecem a se acostumar comigo. Foi estratégia, não foi uma estratégia. A Vitória tá rindo porque ela lembra, foi estratégia. Eu cheguei lá, a Erika era líder de dança na época. Que trabalho a bichinha tinha? Porque eu pulava na hora errada, eu virava na hora errada. Quando eu virava, era misericórdia de Deus só. Aí no final do ensaio ela ainda ficava, vamos fazer só essa parte, só com a Carol de novo. E aí fazia, mas no dia eu ainda errava, era só Jesus, era misericórdia mesmo. Então, mas eu tive a experiência. No louvor, gente, misericórdia. Era misericórdia. Tava na hora do louvor, eu começava a chorar, eu largava o microfone. O pastor Marcos ficava pé da vida comigo, ele tá aí. Ele tá lá atrás. No final do culto ele chegava para mim e falava, por que você largou o microfone? Eu largava o microfone. Porque eu gostava de dar liberdade pro Senhor. Se o Senhor falou, joelho e ora, eu não queria saber se eu tinha que cantar para a igreja. Eu queria joelhar, eu queria orar, que confusão na minha cabeça, né? Legal. Mas aí foi só a misericórdia. Eu tive uma experiência de louvor. Ministério de louvor. Aí um dia eu falei pro pastor, eu vou ficar na portaria. Tive a experiência de ficar ali na portaria. Gente, foi isso que me fez encontrar meu chamado. Foi experimentar. Sabe, foi sobreviver. Foi vivendo, vivenciando um pouquinho de cada coisa. Teve lugares que eu me encontrei, teve lugares que não. Que eu falei, não, isso aqui não é pra cantar não é pra mim. Aqui, já tô rouca. Tem nem voz, comecei 8 horas da manhã. Nem gritei, nem fiz nada, já tô rouca. Pronto, não é seu chamado. Aí você vai entender isso na caminhada. E tá aí um outro mistério, você precisa, para reconhecer Ele, para o adorar, você precisa ser instrumento. Para você ser instrumento, você precisa entender seu chamado. Não sai daqui hoje não, com dúvida, para que eu fui chamada. Não, faz isso não. Já passou um tempo, Jesus está voltando já, e você não identificou seu chamado? Não, pelo amor de Deus. Se você tem isso aí com você, começa agora aí na sua mente, pede misericórdia, vai. Senhor, misericórdia, que eu estou dentro da igreja há muito tempo e eu não sei meu chamado, meu Deus do céu. Pede misericórdia aí, vai falando com o Senhor. Mas isso é muito sério, a gente está brincando, mas isso é muito sério. Eu estou brincando, né? Eu estou brincando, mas isso é muito sério. Se você não se encontrar dentro desse lugar, você só vai passar por aqui. Se você não se encontrar dentro de um lugar, num afazer que te gera prazer e que isso te faz ser útil na mão do Senhor, você vai passar rápido por aqui. Vai começar a ficar chato para você.
Porque está todo mundo colecionando experiência. Está todo mundo vivendo experiência. Está todo mundo ali, ó, sentindo a presença sendo usado. E eu nada, e eu nada, e eu nada. Tem alguma coisa errada comigo. Começa a se colocar na posição que você precisa estar. Que Deus ele vai te levar, vai te usar, vai fazer por você. E isso vai te satisfazer. Essa que é a verdade. Porque quem é usado é presenteado, é cheio. Então eu já entendi que eu preciso me converter. Em nome de Jesus. Eu acredito que quem está aqui que ainda não é convertido vai sair daqui convertido. Aleluia. Eu entendi que eu preciso ser transformado. Eu preciso ser transformado pela palavra, discipulado, tratado por Jesus, para me tornar realmente uma nova criatura. E depois de me tornar realmente uma nova criatura, eu estou pronta. Identifico o meu chamado e partiu. Vamos ser usados, vamos ser instrumento. E depois disso, Carol, aí a palavra termina aqui. Porque se você entender, se você se converter, se você se permitir transformação, se você encontrar seu chamado, exercer seu chamado, com sabedoria, autoridade do Espírito que Ele te dá, é só esperar Jesus voltar, gente. Aleluia. Aqueles que passaram por esse processo, que entenderam esse processo, chegaram aqui hoje sorrindo. Chegaram aqui hoje alegres. Chegaram aqui hoje cheios da vontade de entregar. Eu preciso dizer para você que tem uma coisa que você não pode fingir não saber durante toda a sua trajetória com Jesus. E isso, se bobear, é o mais difícil, o mais importante, na minha opinião. É quando você entendeu tudo isso, só aguardando a vinda dele, mas todo dia, eu vou me alimentar e me santificar dessa palavra. Eu vou me alimentar e vou me santificar. Todos os dias eu vou me permitir ser tratada. Porque quando eu quis dizer para vocês que um pouquinho ali, primeiro você se converte, depois você é transformado, depois mas todos os dias você vai se transformar. Todos os dias Ele vai derramar sobre você. Isso é o tempo que você viver aqui. Até Ele voltar ou você voltar para Ele. Se você entender isso, amados, o pastor vai falar. Você já vai 1 e 2 logo. O pastor vai falar 12 horas de oração, você vai falar, poxa, 24. 12 é pouco. Você vai sair daqui um dia antes, deixando tudo organizado, tudo arrumado, tudo lindo, porque é amanhã. Eu vou ficar 12 horas sentada naquela cadeira ali, entregando tudo que eu tenho. Porque 12 horas, amanhã, 12 horas, eu vou subir no altar, eu vou ministrar, e eu vou entregar tudo que eu tenho. Porque amanhã, eu vou pegar o microfone e eu vou cantar com tudo que eu tenho. Eu não vou reservar nada para depois, nada. E aí pronto. É só esperar Ele voltar. Dia a dia, exercendo o seu chamado, se permitindo, se expondo, se colocando à disposição. Acabou. É só esperar a promessa dele. É só esperar Ele te pegar, te levar. E durante toda a semana que eu fui ministrada, e principalmente nessa madrugada, ontem eu saí daqui, eu falava, acho que foi para Duda, que eu falava, Duda, chegou um tempo, tá tão próximo da vida dele,
Está tão próximo, eu acredito que dessa geração não passa. Aleluia. Eu acredito mesmo. Eu acredito, eu falo para minha mãe. Eu falo, mãe, eu acho que a gente não vai ter essas despedidas, eu morro, tu morre. Eu não acho que vai ter isso não. Eu acho que antes de tudo isso acontecer, eu nem sei se eu viro avó. Eu acho que Jesus volta antes, eu acho. Não sei, né? Mas é um achismo, eu posso achar. Eu não posso dizer para vocês que vai acontecer, porque ninguém sabe a hora nem o momento, mas eu posso achar. Porque eu acho que está tudo tão próximo. Você está tão... A gente começa a adorar, a gente começa a clamar, parece que o céu está aqui, ó. Parece que se eu esticar a mão. Gente, isso é uma liberdade de adorar. Tu fala, meu Deus, parece que ele já... E aí eu falava tudo. A gente precisa se acostumar. A gente precisa ser normal para a gente vir para a igreja e ficar o dia inteiro só adorando, engrandecendo. Precisa ser normal quando você for convidado para 24 horas de adoração, 36 horas de adoração, 72 horas de adoração. Se acostume com isso, porque quanto mais próximo, vai ser mais difícil você viver lá fora, você se sustentar lá fora, você sobreviver lá fora. O seu lugar é aqui. Aqui você é alimento. Aqui você tem alimento, você é alimentado. Aqui você recebe combustível. Então, quanto mais próximo ficar, mais vai ser necessário você estar aqui. Então, se acostume com isso. Se acostume em tirar toda a sua necessidade para entregar. Tem que virar normal pra gente. A gente hoje, estranho tem que ser um culto de 2 horas. Pô. Você precisa estranhar o dia que o culto começa às 6 e termina às 8. Isso precisa ser desanimador. Precisa ser frustrante para você. Porque é muito tempo para mim. É muito tempo para viver para as minhas coisas. É muito tempo. Eu preciso de mais. Menos de mim, mais. Menos de mim, mais. É por isso que muitas das vezes a gente vive tanta dificuldade lá fora. Com os nossos trabalhos, com os nossos afazeres. Parece às vezes que tudo é tão difícil. Mas porque aquilo ali não é o nosso lugar. Nós não fomos feitos para viver do sustento do trabalho. Nós não fomos formados, gerados para viver disso, não. Isso nunca foi alimento para nossa família e para nós. O nosso alimento está nele, no sustento dele, no sustento do espírito, no sustento da alma. É muito além disso aqui, gente. É muito além. Então, quanto mais próximo ficar, mais a sua alma vai necessitar de alimento. Então, 12 horas vai ser pouco. 24, pouco. Uma semana, pouco. Talvez a opção vai ser: fecha a porta da tua casa e vem morar no templo. Fecha a porta da tua casa e vem servir 24 horas por dia. Vem ser instrumento 24 horas por dia. Porque o mundo precisa de você. Porque se não foi para isso, não tem porquê. Se não foi para isso, não tem propósito. Se não for por isso, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou muito mais bem usada. Muito do que em qualquer outro lugar. E eu digo aqui, eu digo na presença. Eu estou dizendo aqui no altar, aqui dentro dessas 4 paredes, não. Eu digo na presença, no ser instrumento, como a gente estava falando agora há pouco, no meu chamado. Amém, gente? Eu quero louvar com vocês. Vou botar ali no som mesmo. Tá ótimo. Fica de pé aí. Deixar meu esposo descansar a voz dele. Coloca aí, eis-me aqui, Douglas, pra gente. Gente, eu quero dizer pra vocês
Gente, fica de pé, gente. Que negócio é esse? Vocês estão guardando pra quê? Acabei de falar que não é pra gente guardar nada. Vocês estão sentados? Vigia na terra. Não. Gente, pensa que já está acabando e que poderia ter muito mais. Aproveita. Quem chegou agora, acho que todo mundo, a maioria das pessoas estavam sabendo, mas talvez tenha algum visitante aqui que não esteja entendendo. Por que a Carol está descabelada se o culto está começando agora? Por que ela está toda suja se o culto está começando agora? O que são essas bandeiras aí em cima? O pessoal não arrumou o altar para o culto começar, não? Deixa eu explicar para você. Fomos convocados, fomos convidados a participar de 12 horas de adoração. E desde as 8 horas, nós escolhemos estar aqui. E agora eu vou mandar uma notícia triste para você. Como começou? 8 horas da manhã, 8 da noite acaba. Que horas são agora, gente? Já? Tá acabando. Tem menos de 2 horas. Deixa eu falar um negócio pra você. Cadê meu ministério de dança? Vem pra cá, chega pra pertinho. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Elas não estão ouvindo eu pregar, não, né? É muita cara de pau. Eu tô aqui falando, elas estão lá sentadas. Deixa eu falar um negócio pra vocês, falta pouquinho. Pra você que chegou agora, é menos tempo ainda. Pra quem tá aqui desde de manhã, meu Deus, como Deus já visitou. Mas eu quero dizer pra você, ainda tem mais. Ainda tem mais. Então vamos combinar uma coisa? Se estica aí. Ó, se tiver de blusa curta, não estica muito não. Mas se não tiver, estica. Aleluia! E fala pro Senhor assim, Senhor, nessa 1h40 que eu ainda tenho. Isso se ele não voltar antes, claro. Mas nessa 1h40 que eu ainda tenho de 12 horas de adoração, eu não vou me limitar. Vamos embora, gente, diz aí. Eu não vou me limitar. Me parar. E se eu reservei alguma coisa, eu vou deixar tudo aqui agora. Aleluia! Glória a Deus. Gente, Nicolas está no ritmo. 12 horas de adoração. Eu falei que ele ia gostar de estar aqui nesse lugar. Lá em casa ele dorme umas 3 vezes no dia. Aleluia. Pode tirar aqui, pastor, para mim, por favor. Pode deixar ele aqui. Glória! Aleluia! Levanta a coisa ali. Gente, esse menino vai ser voltar, gente. Não dá, não. Não dá, não. Vai ser voltar. Esticou, gente. Já disse pra ele que não vai reservar mais nada? Amém. Vamos adorar? Vamos engrandecer o nome dele? Essa música ela vai dizer que eu estou aqui, disponível para ele me usar. Se você entendeu essa palavra, abre a sua boca com toda a força e diz isso para ele. Amém? Eu ia até pedir para diminuir a luz, mas eu não vou pedir não, porque senão algumas pessoas podem até dormir, né? Não, vai dormir não. Diminui um pouquinho as luzes aí então. Não vale dormir, hein? Vou deixar o Carlos responsável por passar pelas cadeiras. Se você vê alguma irmã, ou algum irmão, ou algum jovem com o olho fechado há muito tempo, já toca nele para cair. Tudo preparado, gente? Vocês estão preparados? Aleluia!
Vou chamar o ministério de louvor aqui para cima, porque é só um louvor, depois vocês vão tocar, vocês vão ministrar. Amém? É isso. E ó, a gente vai ministrar o Eis-me aqui para fechar a palavra. Mas eu já disse para os meninos aqui, para o Marlon, depois desse louvor, se não botar a igreja para pular, aí não vale, né? Tem que botar a igreja para pular. Tem que ser um louvor bem animado. Amém? Fecha o teu olho aí agora. Aleluia. Vamos falar sério. Fecha o olho aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Começa a se conectar com o Pai. Começa a pedir para Ele: Senhor, Senhor, fala comigo. Fala, Deus. Senhor, revela o meu chamado. Se você ainda não sabe, amados, o seu chamado, começa a pedir para Ele revelar para você. Senhor, uma revelação do céu. Senhor, algo mesmo especial. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, se eu tenho passado tempos na igreja e ainda não despertei para algo que me gera prazer, para algo, Senhor, que eu desejo fazer sem cessar. Nessa noite, meu Pai, vai falando aos corações. Não permita que ninguém saia daqui com dúvidas. Não permita não, Senhor. Queremos pessoas saindo daqui transformadas e prontas para ser usadas, prontas para ser uma voz profética, prontas para ser transformadas, tratadas, remidas para ser teu. Amém. Aleluia. Glória. Senhor, em nome de Jesus, seja bem-vindo. Mais uma vez, seja bem-vindo para aqueles que acabaram de chegar. Vai começando a tratar mente e coração. Para quem entrou por essa porta agora, Senhor, vai visitando. Nós estamos aqui, Jesus. É momento de se posicionar. E eu quero dizer para o Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia.